Olá, boa noite. Chegamos ao capítulo 6 do livro Magicamente e aconteceu uma coisa é, desagradável a semana passada, que o autor do livro morreu. É, ele, a princípio, eu não sei exatamente o que aconteceu, porque ele estava dando entrevistas sobre o livro em vários lugares. É, Aparentemente ele estava ótimo, então foi alguma coisa que aconteceu de repente e que pegou a gente então bem no meio, né, do nosso ler juntos. Eu estava até pensando em entrar em contato com ele para ele colocar logo esse livro aqui no Brasil, né, em português brasileiro. Mas enfim, mandamos a nossa boa energia para o Dr. James Doty, agradecer também os ensinamentos dele em relação a esse livro e que a gente possa, né, compartilhando o conhecimento que ele traz sobre a meditação da manifestação, a gente possa mantê-lo vivo de alguma forma, ok? Bom, então esse é o capítulo 6, é um capítulo que fala sobre incorporar a intenção no subconsciente. E nesse capítulo ele vai falar muito sobre como que a gente recebe a informação, como que o cérebro capta as informações, como é que o subconsciente também retém ou não as informações. E tudo isso para nos ajudar a entender como que a manifestação, como uma prática meditativa, como no livro também tem exercícios, né? Como que ela acontece nesse organismo, né, humano. E, sobretudo, ele vai falar aqui, então, do cérebro, que ele era neurocientista e neurocirurgião, então é a área dele. E também no subconsciente, como que ele entende o subconsciente, então é isso que a gente vai trazer, ok? Bem, ele começa contando a história do Jim Carrey como um exemplo de manifestação, né? Então, esse ator, comediante americano, ele, muito antes dele fazer sucesso, ele escreveu um cheque de 10 milhões para ele mesmo e ele andava com esse cheque na carteira para cima e para baixo durante mais de uma década até ele fazer o sucesso. E ele estava sempre em contato, né, cada vez que ele abria a carteira, ele via lá o cheque e tal, uma forma dele lembrar onde ele queria chegar e também manter a intenção viva, né, toda vez que ele via esse cheque. E a história desse autor, o Jim Carrey, é uma história de uma família com muitas adversidades e que ele teve muitos problemas emocionais na infância e que ele desenvolveu essa habilidade cômica e esse cheque funcionava para ele como um símbolo, né, da intenção. Inclusive, ele começou a fazer sucesso no primeiro trabalho e o pai dele morreu assim, semanas depois, não chegou a ver o filho nesse sucesso todo e ele, inclusive, colocou o cheque junto ao seu pai foi enterrado com esse cheque, tamanha a simbologia que ele guardava, né? E aí ele vai falar sobre características do nosso cérebro, especialmente o fato de que o cérebro não gosta daquilo que ele desconhece. Então, é muito importante a gente trazer essas questões cerebrais, como é que o cérebro entende, como é que o cérebro processa, como é que o cérebro faz a leitura das coisas, porque isso são descobertas que a gente tem há muito pouco tempo. A gente não tinha máquina para medir esse movimento do cérebro, de ter tão claro como é que ele reage em situações XYZ, e hoje a gente tem. Então, não precisa ninguém se tornar neurocientista para entrar muito na parte técnica
fisiológica da neurociência, mas entender minimamente dá sim, e é importante para a gente poder se respaldar nessas afirmações que nós estamos trazendo em relação à meditação e nesse livro em relação à manifestação, né? Então ele diz que por que o cérebro não gosta daquilo que ele não conhece, né? Aí ele faz uma comparação, né? Assim como a gente, para fazer negócio, a gente prefere e dá prioridade àquilo que as pessoas que a gente conhece e confia, acontece mais ou menos a mesma coisa com o cérebro, né? Ele resiste a novas experiências porque tudo que é novo vai bagunçar aquilo que ele já tem ali orquestrado, dominado. Então ele tem um impulso primeiro de rejeitar a novidade. Daí vem, né, a nossa resistência à mudança, o quanto que para nós é difícil nos adaptar, o quanto que o novo nos assusta. Faz parte desse processo também, né? E tudo que é novo exige muita energia do cérebro. E esse gasto é ameaçador. Então não é simplesmente uma avareza do cérebro por si só, né? Ele precisa realmente economizar energia, porque diferente de outros órgãos do nosso corpo, diferente de outros sistemas do nosso corpo que podem armazenar energia de alguma forma, o cérebro não. Então ele precisa criar esses atalhos para não gastar, para não ser perdulário que a energia que ele tem. E uma das formas dele economizar, portanto, é ficar ali acomodado, né, gostando, como quem veste um sapato velho, do conforto daquilo que ele já conhece, tá? Então, como é que funciona esse orçamento energético do cérebro? Então, o cérebro não tem como armazenar energia, como fazem os músculos, por exemplo, através da gordura. E quando ele precisa de energia, ele tem que recorrer a uma fonte muito rápida, que nesse caso é o açúcar no sangue. Então, ele vai até dizer, o autor, que qualquer trabalho extra do cérebro estimula os nossos níveis de glicose. Esse combustível precioso, que é o açúcar no sangue, ele é tão precioso quanto rápido, quanto escasso. E o cérebro está o tempo todo tentando economizar energia, portanto. Além de manter as coisas no controle, mais ou menos assim, não bota mais novidade aqui não, porque senão vai bagunçar a minha casa, né? Ele também usa de alguns mecanismos para economizar energia, como, por exemplo, o esquecimento. Eu achei interessante essa parte, porque imagina se a gente fosse lembrar de tudo que aconteceu na nossa vida ao longo da nossa vida. Seria um gasto de energia tremendo da nossa memória envolvendo o cérebro. Então, ele vai guardando e ele vai deixando na nossa memória só aquilo que a gente significou de verdade, o que provavelmente tem a ver sempre com aquilo que nos causou emoções. As emoções fortes, elas colaboram para a gente não esquecer das coisas, tanto as boas quanto as ruins. Então esse é o orçamento energético do cérebro. E então o cérebro ele funciona, na verdade, como um filtro de economizar energia. Ele prioriza, então, as informações que ele julga relevantes e ignora outras que não considera essenciais. Então, a gente vai, ao longo desse capítulo, mas espera aí, qual é o critério para selecionar aquilo que é relevante e esquecer, ignorar aquilo que não considera relevante? Isso para o cérebro, né? Então, quando chega uma informação nova, o cérebro tende a rejeitar como se fosse relevante ou ameaçadora. O cérebro não é uma máquina de processamento, de como processar a informação, né? Ele participa do processo, ele participa do nosso processamento da informação, mas ele não é a máquina principal. O negócio dele é criar atalhos
para serem mais eficientes para economizar energia. Então ele está o tempo todo buscando não entrar em colapso, porque esse manter a energia é uma questão de sobrevivência, né? Não é um simples, né, modus operandi avarento do cérebro, né? Ele realmente precisa manter as coisas estáveis. E esses atalhos, nesses atalhos entram, por exemplo, o esquecimento. Esses atalhos entram situações assim que realmente marcaram muito e a gente conseguiu fazer um marcador de valor ali para o cérebro reter aquela informação. Mas, na verdade, os atalhos cognitivos do cérebro acontecem principalmente pela repetição, pelo automatismo, e isso facilita o trabalho dele. E aí também isso explica por que nós tendemos a repetir sempre o nosso modus operandi. A gente até usa isso, né? O modus operandi de fulano é assim, né? Eu funciono dessa maneira, porque é um padrão de repetição, né? Teve uma vez que uma paciente me falou assim, nossa, mas como é que eu faço para quebrar os meus padrões? Né? Então, tudo que a gente quer é quebrar os padrões disfuncionais, que a gente sabe que aquilo não é bom, que aquilo não funciona, que aquilo nos prejudica e, no entanto, quando a gente vê, a gente fala, putz, lá estou eu de novo fazendo do mesmo jeito, tendo o mesmo resultado. Então, isso faz parte desse modo econômico do cérebro de funcionar, né? Porque é a maneira dele economizar energia através do automatismo e da repetição. Com isso, ele prioriza o que conhece para proteger e manter o corpo funcionando com o mínimo esforço. Habituar o cérebro com o nosso desejo, então vamos pensar agora na manifestação, na meditação da manifestação. Então a gente tem lá uma intenção, um desejo que a gente quer. Como é que a gente vai comunicar isso ao cérebro para ser relevante, para ele não esquecer? Isso passa pela repetição. A repetição seria a prática da meditação que a gente vai fazer diariamente, durante um período. A gente também vai facilitar deixando o contato com aquela intenção, como fez o autor, o Jim Carrey, colocando o cheque de $100 mil, acho que era $100 mil na carteira. Hoje eu tenho ouvido falar muito pelos próprios neurocientistas do hábito que eles têm, por exemplo, de fazer coisas que eles nunca se imaginaram fazendo, e eu mesma fico assim, puxa, quando que eu vou conseguir fazer isso, né? Que é colocar no espelhinho do banheiro, na porta da geladeira, coisa que faz repetidamente você ficar lembrando daquela intenção. Então, para o autor, isso é um modo da gente habituar o cérebro com aquilo, com o nosso desejo. E criar atalho cognitivo. Então, o atalho cognitivo vai ser a repetição, a gente vai estar sempre em contato com aquele desejo. O cérebro vai se habituar e vai entrar lá no modus operandi dele aos poucos, sem que isso signifique mais ameaça que ele precise evitar. E ao sinalizar a importância das nossas importâncias, que seriam as nossas intenções, o cérebro comunica isso para o subconsciente. Então agora ele vai falar um pouquinho dessa outra instância que é o subconsciente, que ele comenta muito nesse capítulo, né? Então, aceitar o novo com segurança passa por esse processo de repetição, de familiarização com aquilo que a gente deseja salientar no cérebro, né? Fazer com que ele não rejeite aquilo, com que ele não esqueça daquilo, né? A nossa função é essa, ficar amiguinha da nossa intenção e poder torná-la também forte. E esse forte significa as emoções, porque todas essas meditações da manifestação,
O principal, depois de estabelecer a calma na meditação, o principal é a gente acessar emoção, porque o cérebro não entende a linguagem cognitiva, racional. Já emocional, vai direto ao canal de comunicação. Então, quanto mais a gente colocar vida, como se aquilo realmente estivesse acontecendo e o cérebro realmente não distingue o que é imaginado do que é real, então, quanto mais vivo, real a gente deixar a nossa imaginação clara em relação à intenção, mais o cérebro vai aceitar essa intenção de uma forma segura. Então, a gente facilita, né? É o que se chama de facilidade cognitiva, que o autor traz esse conceito. E vendo um pouquinho mais agora da facilidade cognitiva e fazer um link com a meditação da manifestação, né? A facilidade cognitiva, em termos de definição, é o fenômeno em que o cérebro aceita mais rapidamente aquilo que já viu antes, já sentiu ou assimilou mentalmente. Então, isso é facilidade cognitiva. Na meditação da manifestação, a gente vai imaginar a experiência desejada e vai ter uma prática a esse respeito aqui, que eu também vou deixar para vocês. Então, leiam, entendam esse processo e isso facilita muito para a gente poder potencializar a prática, né? Então, a gente imagina a experiência do que a gente quer, o nosso desejo, a nossa intenção e sentimos essas emoções. Quando a gente sente como se estivesse vivendo, o que vai predominar são emoções positivas, porque são os nossos desejos, os nossos valores, aquilo que a gente quer, aquilo que vai deixar a gente mais feliz. E com isso, a gente sinaliza a importância para o subconsciente e também ativa a parte biológica nossa da recompensa. Então, a gente, quando faz a meditação da manifestação e está lá totalmente envolvido com a nossa intenção, a gente tanto sinaliza para o subconsciente, facilita para o cérebro primeiro, para ele não ficar assustado, depois o cérebro pode comunicar e sinalizar isso como importante para o subconsciente e o nosso sistema biológico de recompensa é ativado. Ou seja, a gente tem um mecanismo fisiológico em torno da meditação da manifestação, né? Por mais que ela pareça uma coisa intuitiva, uma coisa assim também de força da mente, não, a gente é força da mente no sentido que a gente vai estar ali priorizando aquilo que a gente quer, mas não é uma coisa que passa pela sorte ou que passa por a gente ficar repetindo só a nível cognitivo aquilo que a gente quer. É a gente acreditar que a gente pode colaborar com nós mesmos em direção àquilo que a gente quer realizar, né? No estado meditativo, então, o que acontece? A gente transcende as crenças e os hábitos. Então, tudo aquilo que é padrão, que a gente repete sem perceber, que a gente faz no impulso, que a gente está no piloto automático, enfim, aquela forma de fazer tudo o tempo todo muito reativamente, muito repetidamente mesmo, que é o modus operandi para não gastar a energia do cérebro, né? Mas quando a gente está nesse estado meditativo e começa a fazer a manifestação, a imaginar, a botar emoção nessa imaginação como se ela tivesse acontecendo aqui agora, a gente transcende a essas repetições. E também há crenças limitantes, porque a hora que a gente está lá meditando a manifestação, não é para ficar colocando problema, tipo, isso é muito difícil, acho que eu vou diminuir aqui o meu sonho porque isso está demais. Não, você vai acessar aquilo com todo o merecimento e
tão alto quanto você queira, quanto você possa, né? Desculpa, eu estou sempre olhando aqui porque o microfone. Tanto a gente tem que voar tão alto quanto a gente consiga, né? A gente tem uma possibilidades enormes, desde que a gente supere crenças limitantes, desde que a gente também se livre dessas repetições disfuncionais. Então, a gente se conecta nesse estado meditativo com recursos mais profundos. E aí entra criatividade, entra amor, vontade, motivação, tudo que está fora daquele padrãozinho racional, repetitivo, que normalmente está sempre ligado mais à preocupação e medo do que qualquer coisa, né? E esses estados mentais, então, na meditação, tanto o estado primeiro, que a gente começa a prática de acalmar, quanto o de manifestar a nossa intenção, esses estados mentais, eles promovem a sintonia entre o que somos e o que desejamos ser. É céu na terra, né? Mas toda vez que a gente se sente realizado, acontece isso, né? E talvez seja o bem-estar mais genuíno que a gente possa experimentar, né? Eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, com os sonhos que eu sempre quis, com as pessoas que eu sempre desejei, fazendo aquilo que eu tenho habilidade para fazer, que eu tenho dom para fazer, ajudando as pessoas. Então, aproximar o que desejamos daquilo que a gente quer é a função dessa meditação, tá? Aí ele vai falar uma coisa muito assim impactante, né, que é o seguinte, né, nessa máquina de como que o cérebro recebe a informação, como que ele rejeita as coisas novas, porque consome muita energia, então ele quer ficar só com aquilo que ele já conhece, com os hábitos e com as crenças e tal. Como é que funciona aí essa engrenagem do cérebro em termos de processamento da informação? Embora ele não seja o aparelho principal do processamento, ele faz parte, ele filtra, né, o que vai ser processado. Então, o trabalho dele é importante. Mas olha só que interessante, a gente só consegue focar em uma fração mínima daquilo que a gente percebe de realidade. Para vocês terem uma ideia, ele colocou uma medida de valor aqui, que o cérebro recebe 100 milhões de bits por segundo. Pensa na informação, o cérebro recebe 100 milhões de bits por segundo, porque a gente está vivo, a gente está interagindo. Além disso, tem memória, tem informação que chega. Enfim, 100 milhões de bits por segundo é o que o cérebro recebe. E nós só conseguimos processar 50 bits. Ou seja, a conta é 99,9995 de informação é filtrado e só é processada de nível inconsciente, ou seja, a gente não tem acesso. A nível consciente da razão, só fica esses míseros menos de 1% que a gente processa. Então, sempre que a gente fala assim, olha, que a gente ouve falar, né, a gente pode muito mais do que aquilo que a gente imagina, a gente usa muito pouco o cérebro, quer dizer, é essa matemática aqui. Porque se você recebe uma quantidade X por segundo e você só processa menos de 1%, a gente começa a entender que a gente tem que ter impecabilidade que esses menos de 1%, definir aquilo que é importante mesmo nesse menos de 1%, senão vai ficar selecionando o que para processar? Aquilo que já conhece. Geralmente o nosso apego é com medo e preocupação. Então talvez isso também explique por que a nossa tendência em ruminar coisas ruins, né?
Então, a maioria das decisões que a gente toma vem de hábitos automáticos ou respostas emocionais daquele tipo reatividade. Alguém veio, bateu, levou, me provocou aqui, eu quiquei ali. Coisas que a gente faz também sem perceber, porque sabe aquele jeito, eu sou assim, é meu jeito, né? Mas a gente sempre pode melhorar, né? Vamos combinar que a gente tem a plasticidade cerebral aí dizendo pra gente assim, ó, né? Você pode ter padrões muito fortes de modo de comportamento, mas com alguma vontade a gente consegue interferir nisso, principalmente depois da descoberta da plasticidade cerebral. E uma das coisas que interferem muito positivamente na plasticidade cerebral é a meditação. Nesse caso específico, a gente está falando da manifestação. Então, a conclusão é que muitas vezes nesse sistema aí de bits do cérebro, né, a gente age sem perceber e não conforme aquilo que a gente realmente quer. Vocês já repararam? Porque na correria do dia a dia, a gente está agindo no automático, faz coisas sem muito critério e muitas, talvez na grande maioria das vezes, a gente está mais se distanciando daquilo do que a gente quer do que, na verdade, se aproximando. Porque a gente não está nem consciente, porque o automático a gente nem percebe, né? Mas também, assim, não tem aquele juízo de valor, né? Que seria uma consciência ampliada, uma consciência lúcida, né? Bota a mão na consciência, é isso mesmo? Então, a lucidez, né? Para a gente não dar mole, para a gente poder estar atento na nossa vida, para não ficar só, sabe, batendo carimbo sem saber qual, né? Fazendo tique na lista sem... A gente não consegue, a gente tem que querer mais da vida. E a gente pode muito mais. Se o cérebro recebe 100 milhões por segundo e só processa menos de 1%, olha quanto que foi para a instância inconsciente e subconsciente, que a gente, através da meditação, o que o autor está dizendo, a gente pode acessar. A gente pode acessar de uma forma também não consciente, porque quando a gente está meditando, a gente está consciente, mas a gente não está cognitivamente ativo. A nossa atenção só serve para assim, ó, pensamento, o movimento da mente, o fluxo mental, ele não vai parar na meditação. Mas a gente fala assim, não, peraí, eu vou parar de interagir, com isso eu não boto mais bits lá no cérebro, mas eu também me aproximo mais de mim mesma a partir da calma e do silêncio conquistado na meditação. E esse estado de consciência meditativo, ele tem muito mais a ver com a conversar de uma forma metacognitiva. Eu tenho eu gravei um vídeo, está no meu Instagram, aqui no YouTube deve estar também, que eu falo só sobre metacognição, porque a cognição é o que a gente pensa, né? O que a gente pensa, o que a gente reflete, o que a gente está acostumado, as nossas noinhas, né? Mas a metacognição, ela vai além disso, ela é muito maior do que isso, né? A ideia é sempre de um drone, onde a gente consegue ver a nossa vida toda e fazendo os ajustes de comportamento e fazendo também as regulações emocionais. Então, é uma inteligência ampliada, a metacognição. Então, quando a gente está meditando, a gente acessa esse metacognitivo e não bem o cognitivo em si. Aí vamos ver o que o autor entende por consciente e subconsciente, que ele fala muito nesse capítulo também, depois do cérebro, né? O autor destaca principalmente 2 níveis mentais, consciente e subconsciente. Ele
ele, lógico, reconhece o inconsciente, mas ele não fala muito. Então, para a gente fazer uma analogia aqui, se a gente fosse pegar essas duas instâncias que o autor traz, consciência e subconsciência, analogicamente à teoria do Freud, por exemplo, a consciência seria o ego e o subconsciente seria o id. Então, ele dá o exemplo de iceberg, porque no iceberg a pontinha só que fica de fora é aquilo que a gente está consciente. Razão, ego, as nossas significações, como que a gente entende o mundo, o conhecimento que a gente adquire. Isso é a pontinha do iceberg que a gente consegue. A outra parte maior, tá, os 99,9, que está submerso debaixo ali, são ações promovidas por instâncias que a gente não tem domínio consciente, que o autor então aqui chama de subconsciente, que são os processos automáticos, os hábitos, as emoções profundas. Elas têm um enorme poder, mas a gente não consegue acessar assim com frases, palavras, definições, conceitos, né? Essa aí é só a pontinha do iceberg. Então, toda vez que ele falar em consciência, falar em consciência é a parte lógica racional, e toda vez que ele falar em subconsciente é aquela parte mais profunda de nós mesmos, a qual a gente não tem acesso racional. Aí ele vai dizer que o nosso subconsciente, que a gente tem muito interesse nesse capítulo, né? E na vida, em todas as teorias psicológicas, nesse subconsciente, nesse inconsciente. Porque, afinal de contas, eles representam mais de 90% da nossa ação no mundo, o nosso modo de agir no mundo, e a gente fica meio que sem gerência nenhuma sobre ele, né? Meio que vítima do nosso inconsciente. É mais ou menos isso, dá raiva até, né? Mas assim, o subconsciente opera como um arquivo invisível, com limitação de acesso, ou seja, a gente não acessa o inconsciente e subconsciente, não. Para acessá-lo, a gente precisa fazer algumas coisas, como a terapia, a análise ajuda muito, e no nosso caso a meditação, porque a gente vai entrar num estado meditativo que vai aproximar dessa instância subconsciente que o autor traz no livro. Então, mesmo que a gente não tenha acesso limitado, a gente tem que se aproximar do autoconhecimento, sobretudo, né, através de análise, de terapia e de meditação, para a gente poder respeitar e entender parte do nosso modo de ser, mesmo que a gente não entenda ele de forma racional, mas que a gente possa interferir de alguma forma naqueles padrões repetitivos, que muitos deles são disfuncionais, né? E para o autor, ele vai mais longe. Ele diz que esse acesso limitado ao subconsciente, ele pode ser reprogramado. Então, gente, isso vindo de um neurocirurgião, de um neurocientista do calibre do James Doty, é para a gente pensar assim, olha, vamos abrir assim os braços, né? Até o Cristo tem ali, ó, o nosso Cristo ali, não sei se dá para ver. Mas abrir os braços, abrir a mente, abrir o coração, para saber assim, olha, a gente não sabia de cérebro até pouquíssimo 10 anos atrás. Então o cérebro, a gente já sabe que ele é muito pouco explorado, mas que agora é a hora da gente entender um pouco. Porque reprogramar conscientemente, com intenção, repetição, e isso funcionar nessa instância subconsciente, ficar amiguinho do subconsciente, é uma coisa, é uma revelação trazida pela neurociência, que a gente tem que ter a humildade de falar assim, olha, tem coisa nova e importante acontecendo no campo científico. Então vamos nos aproximar dela para inclusive nós fazermos as adaptações com aquilo que a gente já sabia antes, porque afinal de contas conhecimento é isso. Eu tenho um conhecimento de base, seja ele qual for,
de qual linha, de qual técnica, vem descobertas novas, eu vou, apoiada na base que eu já tenho, acrescentar, ampliar, melhorar, ressignificar. É isso. Então é assim que eu vejo a neurociência, é assim que eu vejo as descobertas cerebrais e é assim que eu vejo a meditação da manifestação nessa visão neurocientífica. Aí ele vai dar um outro exemplo, uma outra analogia, que ele vai falar o seguinte, né? Do subconsciente como um arquivista e um cão farejador, né? O cérebro mais ou menos filtra o arquivo que vai para o subconsciente e o subconsciente arquiva aquilo que foi sinalizado como importante. Então o cérebro tem um papel importante, olha a engrenagem. O cérebro filtra o que é importante para ele descartar o resto que ele está doido para descartar. Aí ele filtra, chega no subconsciente, o subconsciente arquiva aquilo que o cérebro falou, isso é importante, arquiva aí, né? E ele começa a trabalhar silenciosamente, de forma invisível, né? Para manifestar isso no mundo físico. Uma vez que o arquivo é colocado no subconsciente, é sinalizado pelo cérebro como importante, colocado no subconsciente, o cão farejador sente o cheiro e fareja nosso ambiente à procura daquilo. Então existe um mecanismo subconsciente de buscar solução para aquilo que está no arquivo subconsciente. Porque aquilo já está definido como importante. Como 90% do comportamento humano é guiado pelo inconsciente, a forma de operação do automatismo, das repetições, dos padrões incorporados, das reatividades, é o que temos. Mas quando a gente fala em manifestação, a gente está querendo algo novo, a gente está querendo plantar uma ideia. É como se a gente estivesse querendo plantar um projeto, né? Na minha vida, eu tive algumas experiências com projeto, adoro elaborar projeto, adoro depois desenvolver os projetos. E para você fazer um projeto bom, você tem que acreditar muito que ele vai dar certo e fazer o pormenor naquela fase de projetar o que você quer para depois acontecer no futuro, com o máximo de responsabilidade, com o maior número de detalhes, com os maiores cuidados para antecipar erros e evitar... para antecipar problemas e evitar erros. Então, o projeto é um bom exemplo, porque é o seguinte, quanto mais a gente capricha no projeto, mais chance da realização dele, da execução dele, ser realizada com o mínimo imprevisto. Né? Trabalho todo projeto dá. Agora, trabalho que você pode resolver, tá valendo, ok. Né? Aí ele vai dizer o seguinte, se a gente ensina a mente subconsciente a procurar alegria, prosperidade, que as nossas intenções passam por aí, né? Naturalmente, o cão farejador, ele vai atrás de oportunidades nesse sentido. Acontece que o oposto também é verdadeiro. Se a gente vive subconscientemente com predominância do medo, da insegurança, de que tudo é ameaça, o outro é uma ameaça, o cão vai farejador, ele vai realizar isso para nos trazer. Então, a parte da manifestação, da gente se vincular àquilo que a gente quer, naturalmente vai promover esses pensamentos mais positivos. Porque, afinal de contas, a gente quer que a vida nossa seja positiva. Então, eu vou fazer um enamoramento com a prosperidade. Eu não vou fazer um enamoramento com a dor.
né? Então, nesse ponto, a meditação ela é muito assim proativa nessa questão, especialmente essa da manifestação, da gente ter impecabilidade com aquilo que a gente pensa e sente. Porque isso são formas de nós salientarmos para o cérebro que vai plantar o arquivo no subconsciente. Então, olha que legal a gente poder atuar nesse sistema sem ficar só vítima de um inconsciente que faz coisas no automático repetido, sem a gente nem invisivelmente saber perceber, né? Então, o nosso trabalho com o subconsciente é alinhá-lo com a nossa bússola interior. Como que a gente pode fazer isso, né? Fazendo amizade, ficando amiguinha da mente subconsciente, que tem uma sabedoria poderosa. Ela não só tem uma sabedoria poderosa, como ela é muito vasta de opções. Lembra dos 90%? E o treino meditativo, ele nos aproxima disso. Na meditação para manifestar, a gente persegue o nosso objetivo sem ser distraído. Porque o problema é que a nossa consciência racional no dia a dia, vamos combinar que ela sofre distrações sem fim. A nossa sociedade já é considerada a sociedade da distração. Muita coisa, muita informação, muita gente, muita resolução, botar para dentro informação inútil, né? Então a gente está distraído. Agora, se a gente entra em estado meditativo diariamente, olha só o filtro que a gente faz, né? O silêncio facilita o acesso ao subconsciente, ensinando o que é importante para nós. Então, quando a gente acessa o silêncio, o simples silêncio, mesmo aquele sem a intenção que vai botar a gente no presente para acalmar, já faz a gente plugar com aquilo que é importante para nós mesmos, sabe? O nosso refúgio interno, os nossos valores mais profundos, a gente fazer aquela conexão divina com a gente mesmo. Pois é. Se a gente está o tempo todo distraído e não medita, a gente tem problemas, muito mais do que quem não medita. Desculpa. Porque a gente vai estar distraído pelo trabalho, pela lista de tarefa, o que pensam de nós, ai meu Deus, por que eu fiz isso, deveria ter feito aquilo e tal. Se a gente está o tempo todo assim, como é então que a gente vai ter a paz suficiente para a gente acessar aquilo que importa? Não se misturar com as banalidades, com as insignificâncias, com aquilo ou com aqueles que não merecem a nossa atenção. Vamos ser impecável. Olha, se o mais importante que a gente tem para dar para alguém é a atenção, vamos dar atenção para a gente na meditação, que ela vai salvar a gente dessa sociedade da distração, que está todo mundo nessa correria e que dificilmente consegue acessar essa essência de nós mesmos. E a gente só tem chance de felicidade acessando a essência de nós mesmos. Senão vai ser um eterno pagar boleto. Vamos combinar? Aí ele vai falar de uma outra coisa. Aí ele vai falar de uma outra coisa. Aí ele vai falar do estado de fluxo. Olha que interessante, né? Quando que a gente tem flow, a gente entrar em estado de fluxo, vocês já devem ter ouvido falar de alguma forma, né? Mas é quando a mente e a ação se fundem. Né? O estado do fluxo é abordado como um estado mental em que a gente fica em foco absoluto. A gente tem motivação interna e a gente tem ausência de autocrítica. Quando a gente está em atividade de fluxo, a gente sequer pensa, se preocupa com o resultado.
A gente faz aquilo que tem que fazer da melhor forma e a gente entra em consonância com aquilo no estado ideal, assim, de existir, né? E o fluxo ativa partes específicas do cérebro. É importante a gente buscar esse estado de fluxo, porque ela desliga áreas relacionadas à preocupação, medo, dúvida. Quando a gente está totalmente focado em estado de fluxo, essas coisas desaparecem, ainda que temporariamente. Mas enquanto a gente está nesse estado de fluxo, a gente está plantando ali sementes que vão dar frutos. É isso que o autor está trazendo. Porque quando a gente entra em estado de fluxo e aproxima a ação da nossa mente, né? Mente e ação se fundem, a gente não deve nada, para ninguém, não está atrasado, não está nada, a gente está fazendo, bora, né? A gente também aumenta a nossa possibilidade de desempenho em qualquer coisa que a gente faça depois disso, né? É um estado, sabe, mais próximo daquilo que a gente quer, sabe, na vida, né? Tá bem, tá em estado de fluxo, sem ficar questionando o tempo todo a vida, sem ficar botando defeito em tudo e essas coisas, né? E o fluxo tem uma parte importante nessa questão da manifestação, né? Por quê? Porque vamos pensar assim, o nosso dia a dia, o modo de vida contemporâneo, é um modo de vida que promove o estresse, que aliás é a palavra que está na nossa boca o tempo todo. Já perceberam? Estou estressada, não me estressa, fulano me estressou, meu trabalho está me estressando, meu filho está me estressando. Eu acho que se bobear é a palavra que a gente mais fala atualmente, né? E o estresse, ele bloqueia o acesso ao subconsciente, ao passo que o fluxo, ele aproxima a gente do subconsciente. O fluxo é a ponte entre a intenção consciente e o poder invisível do subconsciente. E quando a gente está meditando e a gente consegue entrar em estado de fluxo com o presente, é maravilhoso também. Tudo bem que no começo, ou se é um dia que a gente está muito apurrinhado, muito agitado, muito ansioso, a gente não vai ter uma meditação tão agradável. Mas mesmo assim, a gente está ali trabalhando para menos, baixa a bola, vem para cá para o presente, entra em fluxo aqui com o presente, que é aqui que a vida acontece. E aí tudo se organiza de uma outra maneira, né? Ele vai falar também que o subconsciente, ele é muito permeável a 3 coisas: emoção, repetição e atenção. Então, rituais e repetições conscientes ajudam a treinar o subconsciente. Então, ele sugere pequenos gestos diários, como colocar uma intenção no espelho, na geladeira, na carteira, reforçam e alinham a mente consciente com o subconsciente. O ritual da repetição cria consistência e foco, levando ao estado de fluxo e aumentando a probabilidade de realização da nossa intenção. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, né? A meditação é o antídoto do estresse, né? Porque se o estresse, ele ativa o sistema nervoso simpático, que é de luta, fuga e bloqueio, a gente está ali o tempo todo pilhado, tentando se defender. Nesse estado
do sistema nervoso simpático, não entra criatividade, não entra confiança, não entra merecimento, automerecimento. Pelo contrário, já quando eu medito, eu ativo o parasimpático, que é esse estado de criação, de fluxo, de acesso àquilo que realmente importa e nivelar isso com o nosso subconsciente. E na prática da manifestação, é fundamental esse ritual. Por isso que a gente tem, e no próprio livro, esse ritual da manifestação, eu tenho as meditações todas, tá, gente? Cada capítulo eu faço pelo menos uma meditação correspondente, que o autor deixa o exercício. Ele fala muito em escrever, ele fala para muito em ler o que você escreveu. Agora medita sobre aquilo que você quer. São processos todos esses para familiarizar o cérebro, não deixar ele tão ameaçado, para que ele possa pegar essa informação como importante e colocá-la no arquivo do nosso subconsciente, e vai ter lá o cão farejador que vai ajudar. Tá? Estou falando de uma forma lúdica, mas é um processo, né? Talvez isso facilite como que as coisas funcionam. Então, o poder do subconsciente na manifestação é assim: a gente pode reprogramar as nossas crenças, né? Na prática da manifestação, a primeira coisa que a gente faz sempre é um mindfulness de entrada, que é aquilo de acalmar, de liberar tudo aquilo da situação estressora do dia e tal, encontrar o estado de calma e, na sequência, a gente começa a fazer a visualização. E nessa parte da visualização, procurar imaginar, porque imaginar não paga, gente, podemos imaginar. E na imaginação viva mesmo, que a gente pode sentir aquilo como se estivesse acontecendo, tá? E com isso, a gente fica, aquele tema, a gente fica amiguinho do subconsciente. É uma forma da gente criar, de fazer o cérebro criar novas conexões neurais, daquilo ficar, lembra do saliente, né? Da gente conseguir fazer a saliência no nosso cérebro para mostrar aquilo que é importante. Então, por isso que é importante visualizar com clareza a nossa intenção, com emoção, como se ela estivesse acontecendo, não se limitando, não se coloca limitação na visualização, nem na intenção. Bota para quebrar. É para acessar o que você quer de verdade. Porque onde você alcança o que você quer, ali você pode chegar. Porque lembra dos 90% que estão no subconsciente? Imagina a gente começar a ter acesso a ele, de alguma forma, ainda que seja metacognitivo. Né? Então é isso. Vamos imaginar sem obstáculos, sem crença limitante, detalhadamente o nosso objetivo. Essa prática é a prática da intenção. Todas as outras que a gente fez são preparos, né? A gente já fez prática que vamos ver o que realmente a gente quer, o que realmente é importante para a gente. Aí agora, nesse capítulo, a gente chega na prática de manifestação daquilo que a gente quer. Então eu vou gravar essa prática. Vocês, por favor, leiam, sim, motivem aqui com essas informações, porque elas vão incrementar, potencializar a prática de vocês, tá? Lembrando assim, não deixem, gente, de curtir, porque é muito importante. Eu sei que o pessoal do YouTube é muito participativo, vivem enchendo a minha bola, gostando do trabalho, falando que bom, muito obrigada. Um monte de gente grata, um monte de gente gentil. Obrigada, pessoal do YouTube. Pessoal do Instagram, que é a outra rede que eu coloco pílulas desse capítulo inteiro, bora também lá me
curtir, entrar no meu canal do YouTube, ter acesso. Tem vários livros, eu já fiz o livro do Ciência da Meditação, do Richard Davidson e do Daniel Goleman. Já fiz a leitura comentada também de Felicidade Genuína do Alan Wallace. Agora a gente está fazendo esse do Magicamente e nós vamos continuar, tá? Então, que todos tenham uma ótima semana, que a gente mande também uma vibração agora, um agradecimento para a energia do James Doty, que por alguma razão, nesse universo enorme, uma pessoa, né, que mora no outro lado do planeta, que eu me conectei muito fortemente há muito tempo atrás, desde que eu comecei a estudar meditação. Ele é um dos autores relevantes, porque ele trata da meditação da compaixão. E quando ele começou a falar da meditação da manifestação, que é mais recente, e com a base toda que ele tem, com a importância que ele tem na ciência da meditação, eu falei, nossa, vou dar toda a atenção para esse livro. Aí o livro não tem no Brasil. Aí a gente tem que fazer a leitura comentada e meio que esperar. Eu até pensei em entrar em contato com ele. Vamos logo, o Dr. James aqui, o Brasil está interessado no seu livro, né? Mas não tem tradução para o nosso país, né? Só português de Portugal, não dá para comprar de lá, enfim. A gente se conectou com isso, infelizmente o autor morreu. A gente está no meio do livro, e uma pessoa jovem, ele tem 600 e pouquinhos anos, né? Uma perda, sabe? Mas enfim, vamos agradecer o que ele deixou para a gente, que a gente possa multiplicar esse saber. Tenham todos uma ótima semana.